É, como disse, sou brasileiro, não desisto nunca. Tô aqui de volta. Tô aguardando só a turma voltar agora. Debandou todo mundo, né? Claro que também. Opa, bem-vindos de volta. Infelizmente, aconteceu por visto, né, doutora Cláudia? Aqui em Parintins não tá lá muito fácil essa internet, não. Mas, enfim, pelo menos permitiu até mais do que eu esperava. Enfim. Mas tudo bem, sobrevive. A questão é que aqui em Parintins não tem 4G. É só 3G e, na verdade, eu acho que mal chega a 1G e meio. Olha lá, 1.5G e olha lá. Aqui tá uma tal. Boa noite, tudo bem? Aqui em Parintins tem a tal de uma rede que vem o sinal de Dubai, coisa que o valha. O cara vende aqui como o sinal, segundo ele, vem acho que é de Dubai. Só que, enfim, deve ter se perdido lá pela guerra do Oriente Médio o sinal, porque é uma porcaria. Direito informado, muito obrigado por compartilhar. Muito obrigado. Isso aí, galera. JC Silva, Gabi Soares, boa noite. Diana Piveta, boa noite. Enfim, não é só ir para Parintins tá ruim a internet, não. Aqui, por enquanto, tá normal. Não deu umas travadas, não. Vamos ver se aguenta, né? Olha, quem vai entrando, gente, por favor, peça compartilhe com o seu de novo, né? Porque a transmissão perdida tem que recomeçar. Dedinho aí no... Obrigado, Gabi. Compartilhar no Twitter, pode ser. Stenilson, obrigado. Dedinho aí no bonequinho. Convidar seus amigos, seus seguidores. Muito obrigado. E a gente vai tentando. Também não vou ficar enrolando muito, não, porque senão... Obrigado, Suzane. Obrigado. Joel E. Noitaia, é isso? Com certeza. Somos brasileiros, não desistimos nunca, não é verdade? Olha, obrigado por compartilhar, a galera que está compartilhando, Luciana Barreto, doutora Cláudia, muito obrigado. Lucas, bem-vindo, Lucas, né? A gente vai tentando, a gente é brasileiro, vai caindo. Imagina, se a gente está aguentando a Dilma tanto tempo insistindo, imagina se não vai aguentar uma transmissão que cai, né? Aliás, gente, por falar em transmissão, enquanto a galera volta, né? Deixa eu só fazer um comentário. Eu imagino que boa parte de vocês tenha lido a entrevista do presidente do TST, né, que saiu no Globo ele tomou por sexta-feira, e o ministro Ives Gandra Martins, né, ele deu entrevista para o jornal Globo, para vários órgãos de imprensa. Cara, que cabra sem noção. É verdade, o sujeito é presidente do TST, mas ele é completamente sem noção, completamente, né? Como é que o sujeito, presidente do Tribunal Superior, vai, daí diz assim, no Globo, um dos jornais de maior circulação no Brasil, a presidente Dilma não tem mais que continuar, ela não tem condições, deveria ser afastada. Fala sério, meu irmão. Eu acho isso também. Cidadão, Aldemiro Dantas, cidadão, eu penso isso. Mas juiz de trabalho, na minha sentença, não posso dizer isso, não faz sentido, isso é institucional. Agora imagina o presidente, Margarete Busago, bem-vinda. Agora imagine o presidente do Tribunal Superior. Ele representa, ele personifica a Justiça do Trabalho. Esse tipo de declaração é de Grêmio Estudantil, não é verdade? Olha, o pessoal do diretório acadêmico vai lá, fora Dilma, fora não sei quem, mas o presidente do TST tem que ter uma liturgia do cargo, na minha opinião, né, pelo menos, tem que ter uma certa compostura. O cidadão Ives Gandra Martins, penso que ele bem entender. Se ele é contra a Dilma, ótimo, eu também sou. Por mim, a Dilma cairia. Mas eu acho assim, ele não pode misturar o papel institucional dele com esse papel de ativista político. Não fica legal isso aí, né? Mas mostrando que ele é sem noção mesmo, aí ele deu entrevista, na mesma entrevista, dizendo que ele é a favor da terceirização, que ele acha que a Justiça do Trabalho deveria flexibilizar mais os direitos, que ele é favorável à prevalência do negociado sobre o legislado. Olha, legal, eu não concordo com nada disso, mas eu tenho vários colegas juízes que acham que é assim, que acham que ele está certo. Eu só acho assim, ele deveria deixar claro, né, que que essa é a posição dele, não é a posição da Justiça do Trabalho, porque ele é a posição minoritária, né? Mas enfim, deixa eu falar, eu vou falar assim sobre, acho que foi a Tami que falou, vou falar sobre a dica do OAB, porque tá só esperando a galera voltar aí um pouco mais, tá chegando aí. Mas vamos lá. Então, muito obrigado. Direito, dicas, muito obrigado. Gente, olha só, o que acontece? Voltando, a gente estava comentando a letra C da primeira das questões, né, que diz assim, olha, a empresa pública federal é parte ilegítima, né,
Também, olha só, é porque tem um assim, antes de continuar, eu já vou continuar. É porque, muito obrigado, Marisa, muito obrigado. É porque tem assim pois é, eu achei lamentável, assim, na minha opinião, né, para ser algo institucional, achei lamentável. O cidadão pensa que bem entender. O presidente do TST tem que respeitar o cargo, eu acho, né? É a mesma coisa que o ministro Lewandowski, presidente do Supremo, ir para a televisão e detonar um candidato a presidente, o presidente. Não faz sentido, gente. Já passa a ser uma guerra institucional. O Brasil já está lascado como está. Nós estamos nessa, perdoa a expressão, nessa merda que estamos, né? Uma crise terrível. E o cara vai criar um conflito institucional? Não tem o menor sentido isso. Mas enfim, pois bem. Mas olha só, a questão C, então eu dizia que ela tem dois erros, né? A letra C diz assim: a empresa pública federal é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda porque não tem vínculo de emprego com o Paulo. Não porque, primeiro, o Paulo, isso é o que eu havia comentado, o Paulo não quer reconhecimento de vínculo, quer que ela tenha responsabilidade subsidiária, não que ela tenha vínculo, tá? Então, o fato dela não ter vínculo não quer dizer nada, ela poderia ser responsabilizada por ser tomadora de serviços, desde que tivesse culpa. E no caso, a gente já viu que não houve culpa. Então ela não responde, mas poderia responder, mesmo não havendo vínculo. Mas o segundo erro, ele já é do tipo processual. Olha lá, a empresa pública federal é parte ilegítima, não é não. Meus amigos, o nosso direito processual adota a chamada teoria da asserção. A legitimidade passiva, ela é vista, né? A legitimidade passiva, ela é reconhecida pelo que o autor diz. Se o autor diz assim, João me deve, o João é parte legítima. Se a empresa deve ou não, isso diz respeito ao mérito, é procedente ou improcedente. Mas agora, quando o autor aponta a empresa me deve, ela já tem legitimidade, tá? Isso é a teoria da asserção. A legitimidade passiva, ela se verifica pelas assertivas, pelas afirmações do autor, tá? Se eu disser assim, olha, o Lula me deve 2 milhões de reais e entro com uma ação, o Lula tem legitimidade passiva. Possivelmente o juiz vai julgar improcedente, porque ele não me deve nada. Mas, assim, a minha afirmativa, o Lula me deve, faz com que ele tenha legitimidade passiva para figurar na demanda, tá? Eu digo assim, o Lula me prometeu, promessa de doação, me prometeu doar um apartamento triplex ou um sítio em Atibaia, tá? Então, enfim, ele é parte legítima. Se não me dever, simplesmente vai ser improcedência. Bacana? E, finalmente, a letra D. Olha lá, a letra D diz assim: a empresa pública federal não responde pelo inadimplemento das verbas trabalhistas porque sua responsabilidade não decorre do simples inadimplemento contratual, tendo ficado provado no caso que houve efetiva fiscalização por parte da tomadora de serviços. É isso aí, amigos. É o que nós comentamos, que está no item 5 da súmula 331. Se essa empresa pública, por ser ente da administração pública, se ela fiscalizou, não responde por absolutamente nada. Item 5 da súmula 331, tá? E eu costumo brincar com os alunos o seguinte, olha, a letra D está certa, mas olha só, as letras A, B e C estão erradas. Se as letras A, B e C estão erradas, nem perca tempo lendo, marque direto a letra D. Brincadeira, tá? Claro que você tem que ler A, B e C, tô brincando. Pois bem, então, nessa questão 70 do exame 13, letra D de dado ou de dando, e assim, nenhuma mensagem esse tempo todo, né, tá errado, alguma coisa tá errada, os amigos estão tentando, não estão conseguindo, alguma coisa bloqueou a mensagem, porque não passa esse tempo todo sem chegar, nem que seja um boa noite, não passa mesmo. Mas se o amigo estiver me ouvindo, já estou satisfeito, tá? Daqui a pouquinho a mensagem volta, não sei o que aconteceu. A questão seguinte, a questão 71 do exame CHIV, também chamado de 14, diz assim: em 2012, Maria Júlia foi contratada como estagiária de direito em uma empresa pública federal que explora atividade bancária. Sua tarefa consistia em permanecer parte do tempo em um caixa para receber o pagamento de contas de água, luz e telefone e, na outra parte, no auxílio de pessoas com dificuldade no uso dos caixas eletrônicos. Com base na hipótese, assinale a opção correta. Letra A. Trata-se de estágio desvirtuado. Não sei, pode ser. Que assim gera como consequência o reconhecimento do vínculo empregatício com a empresa, com a anotação da carteira de trabalho e pagamento de todos os direitos devidos. Nunca! Amigos, olha só. Os entes da administração pública,
Esses mesmos que só respondem se demonstrada a sua culpa no caso concreto, esses mesmos que estão apontados no item 5 da súmula 331, União, Estados, Municípios, Distrito Federal, autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedade de economia mista, olha lá, esses entes da administração pública, mesmo que a terceirização seja nula, tá? Mesmo que seja inválida, ilícita a terceirização, jamais se forma vínculo com eles. Jamais o trabalhador vai ser empregado desse pessoal. Por quê? Porque a Constituição exige concurso público. Só se for, artigo 37 da Constituição, só se forma vínculo com as empresas públicas, com as sociedades de economia mista, com o Estado, com a União, com o município, distrito, etc. Só se forma vínculo mediante concurso público. Ora, se não, seria muito fácil burlar a exigência constitucional de concurso público. Bastaria fazer uma terceirização fraudulenta e estaria formado o vínculo. Não forma, tá? O item 2, transcrevi ele lá na folha, no roteiro. O item 2 da súmula 331 é muito claro ao dizer isso aí. Não se forma vínculo com os entes da administração pública, mesmo que a terceirização seja inválida. Por quê? Porque esse vínculo só se forma mediante aprovação prévia em concurso de provas e títulos. Não foi aprovado o concurso, não vai formar vínculo com a empresa pública federal, como é o caso da questão. Bacana? A letra B diz assim: diante da situação, o juiz de trabalho poderá determinar que o administrador responsável pelo desvirtuamento do estágio pague diretamente uma indenização a Maria Júlia, haja vista o princípio constitucional da moralidade. Não pode, tá? Até porque o administrador público não é parte do processo, né? O que acontece? A ação se desenrola entre a Maria Júlia, se for o caso de uma reclamatória, e a empresa pública federal. O administrador público não tem nada a ver com isso. A responsabilidade dele, a eventual responsabilidade dele seria administrativa, não tem nada a ver com a justiça do trabalho, tá? Então, o artigo 37, parágrafo 2º da Constituição, até fala na responsabilidade do administrador público na forma da lei. Só que essa lei, meus colegas, não existe, tão cedo não vai existir. Quem contrata de modo irregular são os políticos, e os políticos não vão fazer uma lei que possa levar à própria responsabilidade, a responsabilidade deles mesmos. Então, essa lei não existe e acredito que tão cedo não vai existir. Pois bem, a letra D diz assim: não é possível o reconhecimento de vínculo empregatício, haja vista a natureza jurídica daquele que concedeu estágio, que é a empresa pública federal, que exige a prévia aprovação em concurso público. É isso aí. É o item 2, repito, item 2 da súmula 331. Só mediante aprovação em concurso público de provas e títulos que se forma esse vínculo. Bacana? Amigos, olha só. A última das questões não é bem sobre a súmula 331, mas é uma situação correlata, tá? É a súmula 363. Olha lá, eu vou já explicar a diferença. O novo prefeito de Tribobó do Oeste, aliás, olha, quem faz essas questões de trabalho é fixado nessa cidade de Tribobó do Oeste. Ela já apareceu em prova objetiva, prova subjetiva, uma sentença de Tribobó do Oeste, o cara é fixado na cidade. Pois bem, o novo prefeito de Tribobó do Oeste decidiu contratar 4 coveiros para o cemitério público da cidade, o que fez diretamente pelo regime seletista, sem a realização de concurso público. Após 1 ano de trabalho, os coveiros foram dispensados e ajuizaram reclamação trabalhista, postulando férias vencidas mais 1/3, aviso prévio, 13º salário e depósito do FGTS, já que sempre receberam os salários em dia. Assinale a opção que contempla as verbas de direito a que os coveiros efetivamente fazem jus. Amigos, olha só. Aqui, a súmula a ser aplicada, a súmula que rege esse tema, é a 363. Olha a diferença. Por que não é a 331? Porque na súmula 331 está tratada a hipótese de terceirização. O ente público contrata uma empresa prestadora de serviços e essa empresa tem os seus empregados. Quer dizer, o serviço é terceirizado, o serviço é transferido para essa empresa contratada e ela que faz com os seus empregados. Na terceirização é a súmula 331, é o que vimos há pouco nas questões 1 e 2, tá? Já no caso de contratação direta, reparem, a questão diz assim:
o prefeito contratou diretamente, ele não usou uma empresa prestador de serviços. Ele poderia ter contratado, mediante licitação, uma empresa prestador de serviços, e essa empresa viria com os seus empregados. Não foi isso, tá? Ele contratou diretamente esses empregados. Então, nessa contratação direta, é a súmula 363 do TST, não é mais a 331. Amigo, fixe bem a diferença. Súmula 331 é quando for terceirização, quer dizer, o município contrata uma empresa e essa empresa tem seus empregados, tá? No caso da contratação direta, o município mesmo contratou os empregados diretamente, sem nenhuma empresa intermediária. Neste caso, é a súmula 369. Olha o que acontece. A contratação foi sem concurso. Se foi sem concurso, ela é nula. Isso está expresso no artigo 37, inciso 2 e parágrafo 2º. O inciso 2 do artigo da Constituição. O artigo 37, inciso 2 da Constituição exige o concurso público. E o parágrafo 2º diz que, se não houve concurso, a contratação é nula, tá bom? Então, o contrato é nulo. E acontece o seguinte: essa nulidade do processo de trabalho, ela é um pouquinho diferente da nulidade do direito civil. Porque, olha só, lá no direito civil, em princípio, decretada a nulidade do negócio jurídico, as partes são devolvidas ao estado anterior, desfazem seus efeitos. Por exemplo, a nulidade foi na compra de um carro. O que acontece? O vendedor devolve o carro para o comprador devolve o dinheiro. Pronto, desfazem seus efeitos, beleza? Mas olha só, no caso, o contrato de trabalho envolve a entrega da força de trabalho. Como é que o município poderia devolver a força de trabalho? Não pode. Se ele não pode devolver o que recebeu, o município recebeu a força de trabalho. Se ele não pode devolver, então ele paga. Ele paga o salário e paga o FGTS sobre esse salário. É isso que consta da súmula 363 do TST, tá? Então, no caso de contratação direta, sem concurso público, ou seja, contratação nula, o ente da administração pública, ele responde pelos salários e pelo salário das horas trabalhadas, só isso, tá? E pelo FGTS sobre esse salário. Ele não responde por aviso prévio, nem anotação da carteira, nem férias, nem 13º. E o FGTS é só 8%, não tem a multa de 40%, tá? Então, é só isso. Salário e FGTS 8% sobre esse salário. No caso da questão, os salários, os empregados já tinham recebido. Só resta, então, o FGTS, tá? Se o amigo quiser uma referência legislativa também, lei do FGTS, lei 8.036/90. Lei do FGTS, lei 8.036/90, artigo 19A. 19-A. Essa lei diz que, nas contratações pela administração pública sem concurso, embora seja nula a contratação, o contrato é nulo, deverá ser recolhido o FGTS sobre os salários, tá? Aliás, foi esse artigo 19A que fez com que o TST incluísse o FGTS na súmula 363. A redação antiga da súmula mandava pagar apenas os salários, mas aí foi alterada a lei do FGTS, esse artigo 19A, e o TST alterou a súmula mandando pagar salários e FGTS, tá? Mas lembrando aos amigos, no caso da questão, o salário foi pago, resta apenas o FGTS. Então olha lá, opção A, os empregados terão direito. Opção A, todas as verbas indicadas. Não, só FGTS. Seria salário e FGTS, mas salário eles já receberam. Letra B, aviso prévio, não. 13º salário, não. E FGTS, FGTS sim, mas o aviso prévio e 13º estão errados. Letra C, apenas os depósitos de FGTS, apenas os depósitos de FGTS, é isso, né? Ele teria direito, repito, a salário e FGTS. Salário já recebeu, resta apenas o FGTS, letra C então está correta, tá? A letra D diz assim, apenas os depósitos de FGTS e férias vencidas mais 1/3, por ter a FGTS natureza salarial, e as férias serem direito adquirido pelo ano trabalhado. Olha lá, ele tem direito a FGTS? Sim, as férias não, tá? O FGTS não tem natureza salarial, tá? FGTS não é salário, tá? Mas já é um erro. Mas além disso está errado pelo fato de dizer que ele teria direito às férias. Não tem. Exclusivamente FGTS e salário. No caso da questão, salário já foi pago, resta apenas FGTS. Então, na questão 73 do exame
Chive, também chamado de 14, letra C de correto é a resposta da questão. Beleza? Meus amigos, por alguma razão a transmissão não está legal. Se alguém estiver me assistindo, é um prazer enorme, mas aqui travou, travou a quantidade de espectadores ao vivo, está travado. Não veio mensagem, que significa que está travado mesmo, porque esse pessoal que nos assiste é muito curioso, não para de perguntar, e é o que eu acho muito legal. Mas enfim, amanhã eu vou pegar um feedback, ver se alguém ouviu ou se eu falei aqui sozinho pro vento. Se eu falei sozinho, eu vou repetir esse negócio, tá bom? Caso contrário, eu vou ver se vai ficar disponível, pelo menos para a retransmissão. Amigos, se alguém estiver assistindo, boa noite. Se não estiver assistindo, boa noite do meu jeito.